Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 146 do Rural Talks. Para quem não conhece ainda o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conversamos com startups, corporações, fazendeiros, produtores rurais que implementam tecnologia para melhorar a eficiência produtiva do campo, ou seja, produzir mais com menos. E toda semana trazemos aqui para essa mesa pessoas que querem mudar a forma como a gente produz, trazendo tecnologia. Então, é sempre voltado à tecnologia, para a gente falar sobre tecnologia, validar o que está funcionando e o que não está funcionando, né, Kirangata? Tudo bem? E tem muita coisa que não funciona, né? Tem Tem que muita validar. coisa, Tem muita muitas coisa. ideias, né? Que falta pôr na prática e essa é a parte mais difícil. E a gente, como investidor aqui, a gente tem que ter essa prova de validação também, porque não adianta a gente investir numa tecnologia que não vai funcionar para vocês aí, corporações e produtores do nosso agro, que é responsável por 25% do PIB, que puxou novamente aí o crescimento econômico do nosso país. Parabéns para todos vocês. Voltamos aqui, a gente tem o Comercial do Bem. Toda semana a gente fala sobre o Hospital do Amor, a campanha do agro contra o câncer. A Rural aqui está fazendo um trabalho de propagar essa campanha que ajuda pessoas no momento de dificuldade e que faz um atendimento, traz um atendimento de primeiro mundo para essas pessoas no momento complicado da vida. Então a gente quer aqui colocar um QR Code na tela para que vocês possam ajudar, assim como nós já ajudamos e continuamos ajudando, e vamos propagar cada vez mais para que esse atendimento e essa oferta de tecnologia para a saúde chegue para todo mundo. Esse mês de junho temos vários eventos, inclusive já aconteceu o GAF, o Global Agribusiness Festival, foi um sucesso. Para quem não teve lá, ano que vem vamos estar juntos novamente, o Rural está presente lá. E ainda, né, Kiran Gardan, temos o World AgriTech South America Summit no dia 25 e 26 de junho, é isso? Isso, 25, 26. 25 e 26 de junho, a Rural tem um cupom de desconto para você, se você quiser participar, chama Rural 10. Então entre lá no site, acesse, participe. É um evento de gringo, né? Muito gringo, Bastante né? gringo. Tem brasileiro também, Tem mas brasileiro mais também. gringo. E acontece lá aqui no Unique, em São Paulo. Tom, grande abraço, estamos juntos mais um ano. Vai ser um sucesso também, tenho certeza. E pela primeira vez, o Brasil irá sediar a Conferência Mundial do Agronegócios da IFAMA. Quem está trazendo esse evento para o Brasil, especificamente para Ribeirão Preto, é a Harvard Agribusiness School, junto com o professor Marcos Fava Neves, o Beto Fava Neves, professor Beto Fava Neves, reunindo líderes do agronegócio de mais de 80 delegações. Então, a Rural vai estar presente, Kiran Gartland vai fazer uma plenária lá dia 26, 27, acho. 27, Quinta-feira. 27 vai Vai ter o falar. presidente do FAO, né, que é o Food and Agriculture Organization, né, o FAO. E um monte de gente assim, Um monte de gringo. de nível mais alto do que o World Agritech, Exatamente, mas líderes mundiais. E é um evento que acontece em várias regiões do planeta, falando sobre o agronegócio, e nós temos o prazer aqui de Primeira sediar vez, a né? primeira E vez, demorou. né? E já com uma ilustre participação do meu amigo Kiran Gartner aqui, depois eu vou pedir um autógrafo para ele, porque vai falar para os... E essa semana está rolando o Climate Investment Week em São Paulo. Também são investidores grandes de fora que estão vindo aqui para também ver a oportunidade de investimento em coisas de climate tech. Então, muito bom. Agora que a gente já passou todos os anúncios e todas as informações, voltamos para essa mesa aqui para entrevistar Gustavo Malimpense, sócio e engenheiro agrônomo da Baraúna Soluções Biológicas. Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, assim, fico muito feliz de poder estar sentando aqui, um podcast que eu venho acompanhando desde, acho que do episódio 30, Legal. não muito mais que isso, e eu falei, poxa, uma hora ou outra vai chegar a minha vez, né? Que Então eu fico muito isso. contente com o convite, com a oportunidade de estar aqui, obrigado. Obrigado você. E o Gustavo, para quem não conhece, ele é exalquiano. Então, sempre quando a gente entrevista um exalquiano aqui, a gente tem que saber primeiro o apelido e se morou em uma república, né? A república eu já sei que ele não morou, mas o apelido ele tem com certeza. Não morei em República, mas o apelido é Compostagem, lá é meu nome, um nome que pegou a ponto de que muitos dos meus amigos de infância me chamam de Composta, carinhosamente Composta, meu irmão me chama de Composta. Maravilha. Então, pegou muito bem pegado.
Maravilha. Então, e a Baraúna, gente, ela tem um slogan muito importante que é em parceria com a natureza. Há 30 anos aumentando a produtividade da agroindústria com soluções biológicas e tecnologia. A gente vai entender aqui como que o Gustavo caiu nessa, com certeza veio de família, né, Gustavo? Então a gente vai entender, eu queria entender como que surgiu a Baraúna bem desde o começo, para que a gente consiga extrair aqui o que foi e o que vai ser, né? Exatamente. A Baraúna nasceu em 1995, então esse ano a gente está celebrando aí 3 décadas de existência, mas ela começou como uma revenda de agroquímico. Ah, legal. E nesse período, era um período de transição do modelo de revenda que nós tínhamos, porque muito facilmente um único engenheiro agrônomo virava uma revenda. E ele geria aquela carteira de clientes dele. E o Roberto, nosso fundador, ele desde muito, naquela época percebeu que aquele modelo estava prestes a mudar. E quando ele começou a tentar entender como aquele modelo mudaria, ele também percebeu que o modelo de agricultura que nós estávamos baseados na época também mudaria. Legal. Por quê? Porque a gente estava muito baseado e alicerçado em químico, químico, químico e químico. Sim. E como ele, na época, era aluno da professora Primavera, ele começou a entender, muito provocado por ela, o fato de que, nós estamos aumentando cada vez mais os químicos, mas nós estamos aumentando produtividade de maneira linear? Não mais. Alguma coisa nós estamos lentamente deixando para trás. Foi quando a Baraúna começou a olhar para como seria essa nova agricultura, quais gargalos estavam em abertos. E aí o Roberto olhou para a compostagem. Naturalmente a gente estava num setor, numa região em Catanduva, rodeado por usinas do setor sucroenergético. E aí ele falou, aqui existe 2 resíduos sólidos que são elegíveis à compostagem e a gente tem muito a ganhar com isso, que é a cinza de caldeira e a torta de filtro, que na época não eram, imagina, 25 anos atrás, exatos 25 anos atrás, não era um grande problema ambiental, não existe, era um problema já. Não mudou a natureza do material. Sim. Mas não se exigia a responsabilidade ambiental que se exige hoje. Então, convencer as pessoas de que era necessário fazer compostagem, um negócio que o mundo entende as premissas desde 1600, era muito mais difícil. Sim. E ali a gente começou então com um modelo que era, sobretudo, prestar serviço para as usinas. Vem aqui, olha, eu queria que você fizesse a compostagem, a usina falava, mas como? Eu não tenho a máquina, eu não tenho pátio, eu não tenho nada. Então a Baraúna naturalmente começou a fazer, não, vem cá, você não tem pátio? Vamos licenciar seu pátio. A Baraúna começou a cuidar da responsabilidade ambiental que era o começo da exigência. Depois a gente precisava da compostagem. Eu trago as máquinas, eu trago quem vai operar essas máquinas e cuido desse operacional. Até que em 2009 a gente começa a entender que é necessário por mais tecnologia, porque assim como a gente faz bolo com ingrediente e fermento e forno, a compostagem estava baseada no mesmo modelo. Olha, eu tenho os ingredientes, bora usar o forno, bora usar o fermento. Foi assim que a Baraúna começou a movimentar na questão tecnológica. Mas aí eu vou pular direto para 2019, quando a gente realmente pivota, fala, esquece de prestar serviço, vamos fazer compostagem, vamos elevar a régua do tech, vamos ter software, vamos ter inteligência artificial, tomada de decisão autônoma, vamos levantar essa régua para facilitar todo mundo e democratizar as opções de fazer compostagem. Então esse é o que a gente tem aí, o que a gente traz hoje para o mercado é isso. A possibilidade de democratizar. Todo mundo pode acessar a compostagem com a nossa solução. Então, eu queria entender um pouquinho. Você falou que trouxe as tecnologias em 2019, né? Só que tem muitas das tecnologias que foram criadas agora, né? Recentemente. Quais foram as primeiras tecnologias que vocês implementaram para chegar nessa derivada hoje? As primeiras tecnologias foram entender a dinâmica do processo de compostagem quando a gente olha o biológico. A compostagem é o processamento biológico do carbono. Então, acontece por micro-organismos e fungos e macros. Quando a gente olha para uma escala industrial, que é o que as usinas, os confinamentos, os granjeiros têm que fazer, eles precisam de rendimento, e aí a gente vai tirar os macros e vai diminuindo para os micros, e a gente está aí
alicerçado em micro-organismos, mais bactéria do que qualquer outra coisa. E aí a primeira coisa que a gente foi fazer é, vamos entender a dinâmica dos micro-organismos. É um trabalho com a Exalc muito extenso, que começou em 2009, e a gente continua com ele, mas o trabalho mais recente que nasceu disso ainda é de 2023. Tem mais um vindo aí, nascendo. Não. Então, olhando a dinâmica que esses micro-organismos promovem, por quê? A gente precisa não só fazer a compostagem rápido, mas eu preciso que aquela compostagem resulte em adubo. Esse é o grande negócio do modelo da Baraúna. A gente faz uma pergunta sempre aqui, assim, eu queria entender o seu modelo de negócio como se você estivesse explicando para minha avó. Como é que chama sua avó? Minha avó já foi, mas tá em casa. O negócio é muito simples. Todo mundo que tem um passivo dessa natureza, ele vale alguma coisa. Não é porque ele não é passivo, é porque ele é um passivo que ele não vale. Vamos tomar, por exemplo, para ficar mais fácil, para explicar para sua avó. Isso, por favor. O esterco bovino. Boa. Pronto. Caso prático. Prático. Se a gente for no mercado hoje e tentar comprar esterco bovino, tá precificado. Eu vou pagar aí seus R$110 hoje. Legal. Ponto. Agora, pagando R$110, eu como produtor comprei, eu vou extrair tudo que estava na análise química? A resposta é não. Eu vou conseguir tirar a melhor qualidade dessa matéria orgânica que veio e eu que gostaria de utilizar? A resposta é não. Então, seja quem compra esse esterco ou quem é o proprietário dele, desse resíduo, ele precisa entender que vale, mas para que eu possa aproveitar tudo que ele vale, de fato, extrair valor, não preço, eu preciso da compostagem, porque aquilo ali é orgânico. O processo vai querer acontecer e é melhor que eu controle ele e faça adubo do que deixe ele acontecer de qualquer maneira, não vou nem usar a palavra que eu ia usar, que é a revelia, mas de qualquer maneira, sem controlar os parâmetros de qualidade. E aí eu deixo de ter adubo. Então, é isso, é transformar, é ir do lixo ao luxo com tecnologia. E aí você é o cara que presta o serviço para ele ter esse controle e essa acurácia da transformação de um produto de qualidade dentro. Exatamente. Hoje a gente tem todo o que eu chamo de cadeia de custódia do resíduo ao adubo. Legal. Então, chega adubo, eu não vou pôr a mão no adubo. As pessoas, seja no modelo de... grandes empresas às vezes terceirizam esse procedimento. Mas quem vai olhar, qual especialista está olhando o serviço da terceirização? Hoje é o ambiente da Baraúna, que tem o software, vai fazendo toda a rastreabilidade, tem os sensores, eu consigo acompanhar os parâmetros físicos que eu preciso acompanhar, temperatura, umidade, esses parâmetros estão sendo acompanhados, eu economizo muito tempo fazendo isso, porque quando a gente fala de um pátio de compostagem, hoje a gente tem pátios de compostagem de 20 hectares. Quanto tempo demora para a gente dar uma volta caminhando em 20 hectares? Umas 2 horas. Mas quanto tempo eu demoro para andar 20 hectares fazendo aquisição de informação? Já vai para 20 horas. Aí eu vou precisar contratar gente para fazer uma aquisição. Opa, quando eu tenho sensores juntos do software, eu consigo fazer 25 aquisições de informação por dia, por ponto que eu tenho um sensor. A gente sobe aí o nível de acurácia em 150 vezes. Então, eu sei onde eu tenho que agir. Isso também vai fazendo assim, ó. Vem aqui e trabalha nesse lugar. Faça essa atividade. A gente economiza trabalho de calendário e melhora também o que vai sair no final. E aí, outra coisa que a gente tem, se a gente está fazendo adubo. Se é adubo, eu preciso ter controle de qualidade. Então, a gente tem um laboratório que faz a análise química desse produto em tempo de não atrapalhar minha produção. Então, vai para o nosso laboratório. Tempo de correção. Exatamente. Aí eu vou organizando o lote. Opa, deu um problema nesse lote. Então, eu consigo rapidinho parar tudo, analisar todos os lotes para verificar qual vai para o campo, qual não. Porque assim como um adubo, a gente não vai jogar um adubo pensando que é uma coisa e tem menos. A gente precisa nutrir nossas lavouras. Legal. E hoje, quais são os produtos diferentes que você tem? Você mencionou o esterco de boi, esse é um dos inputs que tem, e outro é de cana, são sobras. O setor sucroenergético é muito legal porque ele vai pôr no que ele consegue angariar. Porque, imaginar um setor de sucroenergético, as usinas que entenderam a importância e como aquilo economiza na compra de adubo delas, só com o material que elas têm, torta e cinza, ela fala assim, poxa, e se eu trouxer mais material, eu vou economizar mais? E a resposta é sim. Então ela sai na região
buscando oportunidades. Tá. É o esterco bovino, é o esterco de galinha, a cama de frango ou esterco de galinha poedeira. Tudo isso eles vão buscando e tem gente que tem só um desses e a gente consegue trabalhar. Tá. Todos os materiais orgânicos são elegíveis Uhum. para serem feitos. Todos os materiais da agroindústria são elegíveis para ser feita a compostagem. Tá. Qual que é a ressalva? Estação de tratamento de esgoto. Aí é possível fazer, mas é outra vertical. Existe muito mais exigência a ser cumprida, não é um processo simples. Porque fora essa da ETE, os que a gente falou aqui, 60 dias você pode estar fazendo sua compostagem. O que é ET? É a estação de tratamento de esgoto. Ah, tá. É. Tem que ser. Então, 60 dias você consegue estar fazendo sua compostagem. Aí, então, cada cliente, ele traz o inputs que ele precisa produzir e depois você vai produzir e... A gente entrega pra nem ele? vai fazer assim, os resíduos não devem caminhar. Hum, Eu caminho até o resíduo, é mais fácil do que o Ah. resíduo caminhar até mim. entendi. Cada um desses produtores que nós estamos falando vai ter o seu próprio site. Aí ele fala sempre assim, por que a gente trouxe o software? O principal motivo que fez a gente pensar no software foi esse. Antigamente a pessoa fala assim, tá, parecia que era muito difícil ter um site de compostagem, mas eu descobri com a Baraúna que é fácil. O difícil é ter alguém que saiba o que está sendo feito aqui e o que ele precisa ordenar. Foi quando a gente trouxe o software para organizar as atividades. Então hoje a gente brinca, o que o software precisa? O que o seu pátio precisa? Do software e alguém capacitado para usar o celular. Porque ali já vai estar descrito todas as atividades necessárias. Você não economiza uma curva de 2 anos de aprendizado com cada pessoa para aprender o que é compostagem. Literalmente de hoje para amanhã, você tem a sua fábrica de adubo. Aí ele paga um modelo SaaS, então ele está pagando para a plataforma, para o software. O que acontece? A gente entende que tudo isso é um pacote. Uhum. Então, existem tudo isso compõe, que eu falei, o software, a assessoria ambiental, a assessoria técnica mesmo, falando de compostagem. Entender se ele está fazendo direitinho, porque a gente vai nos nossos sites com um checklist, que nossos técnicos olham se está tudo sendo feito direitinho. Como minha plataforma está ligada no software, no pátio, eu sei o que está acontecendo o tempo inteiro. O serviço de laboratório que vai me controlar a qualidade. Então, tudo isso está dentro de um único pacote que você me paga por quando você está fazendo compostagem. Gustavo, dezembro, janeiro, fevereiro, eu não vou estar fazendo compostagem porque está chovendo. Vou te pagar? Não. Isso é uma grande vantagem. Então, não compromete o fluxo de caixa de quem está fazendo adubo. Enquanto eu estou fazendo o adubo, ele usa do meu serviço, ele me paga. Fora esse período, não. Quem é menor, por exemplo, a gente tem um caso muito, muito legal, que é um produtor de leite. Então, só 40 dias por ano ele faz a compostagem dele, é o suficiente. Entendeu? Então, ele nem comprou as máquinas de compostagem, ele aluga as minhas. O pessoal que trabalha na propriedade sabe utilizar, e aí ele vai e usa 40 dias, me paga esses 40 dias e depois a gente vai embora. E o modelo de negócio é um software as a service? Como que você faz? A gente tem o pacote completo, né? Que é tudo que você precisa para a sua compostagem está dentro desse pacote. Então, não adianta só o software, eu preciso coordenar todas as atividades juntas. Então, é software, assessoria, porque uma das primeiras coisas que o pessoal sabe, olha, eu tenho esse adubo, esse resíduo, pode virar adubo. Qual adubo eu vou fazer? O serviço da Baraúna já começa, esse SaaS já começa desde antes de ter o software funcionando. Nós vamos produzir qual adubo? Nossa equipe de inteligência de mercado está olhando qual adubo tem mais rentabilidade dentro daquele cenário. Depois que eu fiz todas as rentabilidades, porque se é mais barato comprar o adubo no mercado, compra o adubo no mercado. A gente tem que aproveitar aquilo para ganhar dinheiro. Sim. Entendeu? E aí, quando a gente faz isso, a gente já chega falando assim, olha, com adubo A, B e C nós vamos ganhar dinheiro. Qual você consegue fazer e usar? Então já tem uma parte de consultoria que já está dentro do nosso pacote, que é delinear essa estratégia de qual adubo você vai fazer. Usina, por exemplo, tem esse. Sempre maior oportunidade é adubo de plantio, produzir o adubo que eles usam no plantio. 50% das usinas não conseguem plantar esse material a tempo, porque tem que andar em ritmo de plantio. Sim. E aí o que a gente faz? Vamos alocar nos outros lugares que conjugue, né? Eficiência operacional de quanto tempo ele consegue aplicar, fazer, que ele ganhe dinheiro na economia de compra de adubo, mas que também a cana vai dar a resposta que ele espera. Então, qual que é o melhor lugar para pôr? Que a cana ainda vai me responder com aumento de produtividade. E tem diferença de preço regionalmente? Qual que é a oferta? Como que funciona hoje no Brasil? Onde você tem mais locais hoje que você faz? Como a gente hoje
tem principalmente o setor psicoenergético como cliente. Legal. Então a gente tem clientes aí Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, a gente tem cliente no Goiás, em todos esses estados. Sobretudo a gente está no setor psicoenergético, mas não existe hoje uma limitação, uma barreira de distância para ser nosso cliente, porque como eu estou conectado, eu consigo estar no seu pátio todos os dias. E aí a gente elabora o que é visita de calendário, essa já está programada para o ano inteiro, todos os dias que você vai receber alguém da equipe da Baraúna durante a sua compostagem. Tem as urgências e as emergências, a gente sabe disso. Então, urgência é o que a gente precisa parar agora para falar sobre, vai ser uma chamada, alguma coisa, falar sobre e resolver. E tem realmente a emergência, que precisa vir alguém lá e resolver. Nós temos a estrutura que dá conta de fazer isso também. Então, dentro de um período aí que não vai ser antes do crítico, a gente tá lá no seu pátio. Como a nossa sede fica no estado de São Paulo, a gente conta aí com uma facilidade de uso de malha aérea, né? Sim. Então, isso acaba não sendo limitante. E confinamento, você mencionou o produtor de leite, mas esse tem outros ou é um caso excepcional? Não, tem, assim, todo o confinamento, na minha opinião, deveria olhar para o esterco dele como um produto que faz parte da linha de lucro. Uhum. E qual que é o grande negócio? A gente sabe que a pecuária vive ciclos de alto e baixo. Então, o grande problema é quebrar esse ciclo dele, ignorar aquele valor que é um pouquinho só no ciclo de alta, porque quando ele está ganhando 2,5 arrobas de lucro, ele não quer saber dos R$110 do esterco dele, não é nada. Mas quando ele está ganhando uma arroba magra de R$120, o esterco é mais uma arroba. Só que nessa hora, ele está com o caixa comprometido na operação dele e não consegue fazer o investimento que ele vai precisar na compostagem. Então, o que a gente precisa quebrar? Olha no ciclo de alta para a compostagem, porque depois você está aproveitando na alta e na baixa. Porque hoje a gente olha, além de tudo, quantos % dos confinadores já entenderam que o segredo do confinamento de sucesso é produzir a sua comida? Sim. Então ele vai ter que usar adubo todo ano. E adubos que vão dar aumento de produtividade para ele. Qual que é o salto? Se ele compra o melhor adubo que tem na prateleira, o melhor NPK que tem na prateleira, qual que é o único salto de qualidade possível que ele tem à disposição? Ele fazer a compostagem dele. Então, é assim que ele vai com aquela área que ele tem para produzir a comida dele, otimizar tudo o que ele está fazendo. E aí sobrar mais arroba livre, além de tudo. Então, é um ciclo virtuoso, porque é muito diferente, por exemplo, do que fazem os confinadores de aviários. Então, porque os produtores seja de frango, de corte, seja de ovo, ele não tem essa demanda desse volume de área para produzir o que ele precisa consumir. Produzir o milho, né? Então, normalmente, a ração vem pronta, ele precisa fazer uma compra muito pequena, não é tão relevante. Mas o confinamento precisa. Precisa, né? E tudo isso que você está falando, ele traz para dentro da empresa, da fazenda, práticas sustentáveis, né? Como que vocês atuam com isso? Qual que é o resultado dessa utilização da compostagem dentro da prática sustentável da empresa? Olha, ontem mesmo eu estava olhando um caso desse e foi muito legal. A gente testou com uma usina 2 modelos, 2 estratégias diferentes de adubação, dentro daquele cenário que eu estava falando agora. Um cenário, a usina tem um CBIO, então já dá para falar disso quando a gente fala do CBIO. Legal. Um cenário aumentava o aproveitamento, o rendimento de CBIOs dele em R$56 mil na cotação do CBIO de hoje. Quando a gente mudou a estratégia, vamos testar essa outra estratégia, já foi para R$500 mil. Caramba. Qual foi a que ele conseguiu ficar? Ele está num lugar onde ele está conseguindo aí R$280 mil a mais de CBIO. Então, além da economia da compra do adubo, Sim. ele ganhou, isso é caixa, direto, mais R$280 mil de CBIOs para comercializar. E os CBIOs só está remunerando ainda o que a gente economizou a emissão, mas não remunera o sequestro. Num futuro, não sei se daqui 6 meses, daqui 3 anos, com a regulamentação, se isso vai ser mais rápido, mas inevitavelmente ele vai chegar. E a compostagem vai ser um fator de sequestro. E aí a gente vai também comercializar o crédito de carbono. Como a gente sabe que os projetos de crédito de carbono, quando aprovados, deixam voltar 2 anos, quanto antes você colocar sua compostagem, antes você vai
mais garantido você tá de que vai poder vender na hora que você aprovar, 2 anos para trás. E daí quanto vai ser isso? Na cana eu não sei nem dizer, porque o potencial que aquilo tem de sequestro é tão grande que eu não ouso chutar um valor. Eu sei o CBIOS. Só que se o CBIOS, que é muito menos, já está na ordem aí dos seus 280, imagina pelo o sequestro do carbono mesmo. O potencial é muito maior. Legal. Olhando para essa especialidade sua aí, esse processo dentro de uma indústria, dentro de um confinamento, além desse benefício dele estar usando o esterco para fazer plantio, quais são outros benefícios para ele dentro do processo? Porque eu vi que tem vários benefícios, né? Você falou do benefício dele estar usando o esterco para transformar em adubo para fazer o plantio da silagem, né? Mas existem outros benefícios para esse cara, né? Para esse confinador. Muitos. Muitas vezes acontecem etapas antes da compostagem e que eu vou entrar ali depois resolvendo um problema. Por exemplo, uma das coisas que a gente falou até agora é o químico. Mas esse composto, diferente do adubo de prateleira, ele consegue melhorar propriedades físicas do solo. Ah, legal. Esse é um ponto que a gente não consegue dissociar do composto organomineral. O composto organomineral, nas doses que o proprietário desse material consegue usar, vai trazer uma melhora do perfil da matéria orgânica, da atividade biológica do solo, isso aí comprovadamente. Então eu estou melhorando a estruturação, falando da estruturação física. Quando eu tenho uma física melhor, eu aumento minha capacidade de retenção de água, eu vou sofrer menos com seca, muito provavelmente a gente tem casos que indicam isso com muita segurança. Não. Eu vou conseguir reter mais essa umidade, a gente tem aí a capacidade de ter uma diferença na temperatura do solo, pelos mesmos motivos. E aí a gente passa pela biologia também, que está conjugada, porque quando eu melhorei minha matéria orgânica, meu perfil de matéria orgânica, meus micro-organismos do solo trabalham melhor. Então eu tenho melhores rotas metabólicas no solo. E aí eu tenho fatores de... A minha nutrição com determinados nutrientes é melhor, porque do mesmo jeito eu coloquei o nutriente lá. Mas quando a biota do solo estava mais nutrida e mais ativa, isso foi melhor. A gente vê isso acontecer, por exemplo, no nitrogênio e no enxofre, muitas vezes. Então, coloquei a mesma quantidade de nitrogênio. Um veio via composto, o outro veio via adubo mineral. Um está mais nutrido que o outro quando a gente vê a análise foliar, até é visual. E quando a gente vê o fator de desempate disso, acaba sendo a análise de atividade biológica do solo. O solo que recebeu composto estava mais ativo, ciclou melhor esses nutrientes, a planta ficou melhor nutrida. E a gente está aí hoje, uma das pautas muito grandes é a questão do biogás. E daí o biogás, quando a gente está trabalhando o biogás no ambiente sólido, o que passou pela digestão, ele ainda é um material que vai mais do que nunca precisar da compostagem. Então, há uma coisa assim, o que eu vou fazer com esse material que sobra? Quando eu tenho um projeto de compostagem associado ao biogás, eu vou fazer adubo de novo. Sim. Então, eu tirei o biogás, eu tirei o adubo e eu dei mais aproveitamento ainda para os meus resíduos sólidos ali que eu tinha na propriedade. Segunda geração de adubo. Exatamente, adubo de segunda geração. E esses resíduos, você está concorrendo com outros produtos no mercado, agora que a gente vê o Biochar e outros, eu não sei, que eles também usam resíduo, né, para produzir o produto e talvez sem o investimento que você precisa para fazer compostagem. Seu modelo é mais capital intensivo, né, para o cliente, né, que ele precisa fazer um investimento. A gente é muito menor. O projeto da compostagem, ele é sempre a opção mais barata. Uhum. Eu quero fazer alguma coisa, eu não sei o que eu faço, faz a compostagem que ela vai ser sempre muito mais barata. Entendi. E é interessante porque algumas regiões não estão preparadas para esses concorrentes. Então, o biogás é um desses. Muitos lugares, se o cara não tem, se a propriedade não vai fazer o uso desse biogás, ela não está perto o suficiente de uma tubulação para viabilizar economicamente aquele projeto, eu automaticamente elegi a compostagem como o que eu vou fazer para estar em linha com o ESG e ainda colocar dinheiro no bolso. Fica não. Exatamente. E eu vi aqui, pelo que eu dei uma olhada no site da Baraúna, além da compostagem, você tem outros produtos, né? Tem o Sileu, né? O Sileu é uma preocupação, é um produto que a gente tem bastante apreço, porque é uma preocupação que tem assim, não tem compostagem para todo mundo. A gente falou de compostagem como se fosse para todo mundo, mas
quem, além do confinador, tem esterco? Pode ter 50 mil cabeças de boi. Se ela tá a pasto, eu não vou conseguir recolher esse esterco. E um dos benefícios que a gente estava falando do confinamento do esterco, né? Do composto que veio do esterco, é a atividade biológica do solo. Alguma coisa ali é estimulada, recompensada, e isso me gera aumento de produtividade. E agora vamos pensar numa usina para a conta ficar mais fácil. A usina que mais quer utilizar o composto consegue colocar composto em só 50% da área. E os outros 50% da área? Como eu vou levar os benefícios do composto? O que eu posso fazer? Como que eu vou melhorar? Porque tem um gargalo ali para a gente cumprir. Sim. O Sileu vem em mão disso. O Sileu, então, é uma solução para estimular a microbiota do solo. E aí a gente tem um pedaço desse benefício. Mas como eu estou colocando o adubo mineral, eu estou sanando essa questão química, esse desafio, essa exigência nutricional das plantas. Como é que eu faço a outra parte do estímulo? O Sileu vem nesse lugar para continuar estimulando. A gente chama ele de adubo biológico, condicionador biológico do solo, porque ele vai estar ali chamando o pessoal do solo para mais. Vamos acordar, galera. É aquele tapinha assim, vamos acordar, galera. Vamos trabalhar para a gente conseguir acessar as áreas que não conseguem ser apreciadas com composto. Era uma preocupação que a gente agora dorme mais tranquilo porque a gente pode oferecer o Sileu. Muito legal. Acho que é muito na linha daquele produto que você estava falando para mim, né? Que tem nos Estados Unidos, né? Que você aplica, né? Ele é líquido. Ele é líquido. Ele não é um produto engarrafado. Acaba que ele atende a necessidade de cada um. E ele vai ali, ele é um componente da calda. Então, quando a gente está fazendo, poxa, eu estou fazendo jato dirigido no suco, porque eu estou plantando, por exemplo. Ou na usina, o corte-soqueira, o quebra-lombo. Nessas operações, o herbicida. A gente só não pode usar com fungicida. Mas fora isso, a gente consegue casar essas operações com o uso do Sileu e o benefício está ali. A gente tem tido resultados muito bons. E ele é um produto biológico que vocês que criaram. Ele é um produto biológico. Ele é totalmente... Ele é uma solução biológica, embora ele não seja um produto biológico. Sim. Quem escutar, chamar a gente para conversa aí, vai conversar exatamente. Ele é uma solução, porque esses estímulos para a microbiota estão ali na natureza. É a mesma coisa. A gente só reuniu eles num lugar, colocou, chamou de Sileu e está levando isso para o produtor. Legal. E o outro produto que vocês têm é o BSC. Esse eu estou curioso para saber o que é isso. Bom, o que acontece é que a gente tem também uma interface com a sociedade, né? O ESG, a gente falou aí, quando a gente fez a compostagem, quando a gente auxiliou, a gente ganhou dinheiro. A gente estava ali marcando ponto no ambiental. Mas um dos pontos da sociedade, eu gosto sempre daquela frase que a mulher de César não precisa somente ser fiel, ela precisa parecer fiel. Então, o BSC é uma questão de... abelha é um pain point para todo mundo, é um ponto complicado e inflamado para todos os grandes produtores que estão aí com grandes áreas, fazendo pulverização de drone, pulverização de avião, pulverização a trator, enfim, tudo isso, porque eles acabam sendo apedrejados por conta desses tópicos, sejam eles os responsáveis ou não. Então, recai sobretudo nele e é uma solução de como nós estamos ali, entendendo toda a dinâmica ambiental da área, seja com usina, seja com os grandes produtores que têm esse problema. O que a gente está fazendo com o BSC, né, que é juntar as informações necessárias e otimizar os trabalhos para que a gente consiga um protocolo que proteja as abelhas dentro dessa dinâmica. Então, você precisa saber onde estão posicionadas todos esses apiários na sua região e protegê-los durante a aplicação. Isso faz parte da solução. É preciso falar com a comunidade de apicultores que está naquela região, porque muitas vezes aqueles produtores de mel, né, os apicultores, os meliponicultores também, eles estão numa situação de que eles estão muito sensibilizados por toda essa discussão, por esse tema, eles não querem conversar diretamente com a usina, vai ser difícil conversar com eles, desarmar o ambiente. Então, para isso a gente faz essa interface, a interlocução dessas informações e reúne isso, o que foi feito para prevenir, e a gente consegue olhar e mostrar que, óbvio que coisas conseguem sair do lugar,
eventualmente vão sair do lugar. Para isso, a gente tem todos os planos de ação preparados, né, os planos de contingência para reparar quando o nosso cliente for responsabilizado por aquilo, e essa reparação ser imediata, mas em geral para conscientizar todo aquele ecossistema, né, tanto os produtores que estão utilizando utilizando essa tecnologia, quanto quem está inserido nesse ambiente, de que tudo que está sendo feito é o suficiente para a gente não prejudicar as abelhas, e não só também as abelhas que a gente está cultivando, mas a gente leva em consideração também quando as nativas estão mapeadas, elas são levadas em consideração também. Legal. E aí o cara contrata esse serviço para fazer esse mapeamento. Você é o interlocutor com ele, com os produtores regionais. Né? Exatamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de futuro aqui, Gustavo. Quais são os planos futuros da Baraúna, desenvolvimento de novas soluções, o que você puder abrir aqui para a gente... E qual é o tamanho hoje, né? Quantos funcionários? Hoje a gente tem crescido bastante, hoje a gente tem aí 22 funcionários no time, falando hoje, a gente deve acabar o ano maior, mas do ano passado para cá a gente dobrou. Então, a gente precisa dar conta dos nossos clientes, a gente subiu bastante a equipe e a gente vê que tem bastante espaço para continuar crescendo. Tem muitos clientes que eu gostaria. Meu nome na Exalc é compostagem. Então, o meu fator passional com a compostagem vem desde o Roberto, eu aprendi a dirigir num pátio de compostagem, aprendi a andar de bicicleta no pátio de compostagem. Eu estive num pátio de compostagem desde muito cedo. Então, eu tenho muitos anos vendo os benefícios da compostagem. Então, acaba que é impossível não imprimir na Baraúna em si essa vontade de levar a compostagem para mais lugares, uma vez que a gente sabe dos benefícios que ela leva. E é assim que a gente encontrou uma maneira de contribuir com a agricultura de um jeito inegável. E a gente quer contribuir o máximo possível com isso. Então, a gente tem muita oportunidade. Hoje a gente está falando aí de quase 1.000 confinamentos no Brasil, 280 usinas do setor escuroenergético, tirando as usinas que vão surgindo de outras coisas, que vão gerar outros resíduos, outras agroindústrias. O DDG e o resquício disso, depois de utilizado no confinamento, não tem, né? Não, mas, por exemplo, o pessoal que estoca muito grão, dependendo quanto os ciclos de mercado, ele estoca por mais ou por menos tempo. Tá. Aí existe um fundo de Sim, silo, né? que ele não vai conseguir processar para etanol, também não vai poder ser comida. Onde tem que cair? Lá na compostagem, é lá que eu vou reciclar esse material. Legal. Isso é uma questão. Hoje a gente tem muitas agroindústrias, o setor alimentício gera resíduo. Isso acaba voltando para a agricultura. Também necessita passar pela compostagem e é uma oportunidade. Então, perto do que a gente está conseguindo trabalhar hoje, e todas as oportunidades que eu tenho hoje no mercado, eu já estou aquém do que eu gostaria para quem eu estou levando essa compostagem. Legal. E quando a gente olha para o futuro, as expectativas de aumento de número de setores de usinas de cana-de-açúcar são maiores? Nem tanto. Mas de confinamento é muito maior. De granja é muito maior. De outras plataformas, né, que vão gerar resíduos orgânicos são muito maiores e a gente sente essa pressa dentro da gente de que eu tenho que correr para conseguir conscientizar as pessoas de que a compostagem é uma solução para muitos dos problemas que ela está tendo e instalar esses projetos no Brasil afora. E qual é a barreira, o desafio que você enfrenta quando você tenta chegar num novo cliente? Ele não quer investir, quer fazer aquela parte, ou qual resistência que você enfrenta? É assim, desde que o mundo inventou aquele aplicativo que faz a gente pedir comida, todo mundo cozinhou muito menos. Porque na pressa é mais fácil pedir. Sim. Então eu brinco que eu sou o cozinho em casa da produção de adubo. As pessoas... É muito para elas, para os produtores, para os grandes grupos principalmente, fácil, é muito mais cômodo comprar do que se preparar para produzir e ter pronto antes da hora de usar. É mais fácil pegar o telefone e falar, me entrega X toneladas de adubo. Tá. Então, a gente passa por um processo de convencimento de que é melhor utilizar a compostagem. Cozinhar em casa em vez de comprar na rua. Exatamente. E aí serve muito bem esse exemplo, porque é isso. A hora que aparece economia, porque é mais barato cozinhar em casa do que pedir na rua.
É essa hora que eu economizo aí, uma usina hoje, a usina de ontem está economizando 5 milhões na compra de fertilizante. Não é pouco dinheiro mesmo para a usina. Não. É significativo. Aí quando a gente. Lembra que eu falei que é muito barato o investimento que o pessoal faz para colocar compostagem? A gente tem projetos que o payback foi em 93 dias de safra. Não é de ano. Então é muito. A única coisa que a gente precisa falar a gente precisa criar dentro dessa empresa o vamos fazer. Se todo mundo. Eu tô aqui disposto a falar vamos fazer. Se a empresa me dá a mão e fala vamos, nós vamos. Muita inércia, né? É por isso que você vê grandes grupos como cliente de vocês já, né? Esses caras já se antenaram e viram que tem dinheiro na mesa, né? Esse é o seu grande... Exatamente. A gente tem, por exemplo, hoje a Ativus fazendo em todas as unidades compostagem, uma preocupação de que eu vou fazer isso de uma maneira que eu não volte mais atrás. Também isso é uma muito preocupação. Antes de eu estar no negócio de compostagem, e hoje eu falo com essas empresas, eu já fiz compostagem e abandonei. Por quê? Porque não teve confiança na rotina que tinha adotado para chamar aquele processo de compostagem, ou porque criou um responsável que saiu, foi para outro lugar. As pessoas dentro de uma corporação precisam evoluir também. E aí foi embora e o projeto se perdeu porque eu não consegui transmitir o conhecimento. Então, todas essas coisas. Ou outra coisa, eu falei assim, não ficou claro que eu estava economizando dinheiro. Não ficou claro que eu estava ganhando produtividade. Então, quando os processos ficam soltos, é por isso que a gente tem o software também, né? Lembra que eu falei, estou fazendo a custódia. Porque quando nasce a custódia, quanto resíduo eu tenho? Como eu organizei esse resíduo na minha fábrica? O que eu fiz? Todas as atividades até a hora que eu chamei ele de adubo. Agora ele é adubo, para onde eu mandei? Porque também quando a gente compra adubo, eu sei para quem eu vendi, para onde foi. Então a gente também está levando para onde esse adubo que área. A gente também sabe. Isso é muito interessante para as usinas, por exemplo, que tem uma responsabilidade sobre o composto, porque ela precisa prestar conta para o órgão ambiental onde ela colocou e mostrando que onde ela colocou de acordo com a regra. O aplicativo já fez todo o armazenamento dos dados do ano inteiro, daquela safra inteira. No dia que chegar a hora de prestar conta disso, ela só apertou um botão. Na hora que ela se questionar para onde foi, será que deu resultado? É só vir olhar a informação que está já aglutinada e sanar essa dúvida. E é um mercado que tem muito mais demanda do que oferta hoje, né? Como que você olha para isso? A gente falava hoje mais cedo lá na Rural, é uma discussão que a gente estava tendo justamente disso. Assim, muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo compostagem, utilizando soluções, não que foram eleitas entre as melhores, mas a primeira que ele tomou consciência. Porque é um mercado que ele é grande, ele é relevante, mas a movimentação dele ainda é incipiente. Então, muitas vezes eu sinto que eu não consegui acessar o produtor durante o processo de tomada de decisão dele, se ele coloca ou não a compostagem, ou uma usina, ou enfim, qualquer um desses que podem ser nossos clientes. E depois que ele, vamos dizer assim, depois que ele adotou essa tecnologia, eles fazem análise biológicas, metagenômicas do solo para identificar se tem uma diferença gritante ali em relação a não utilizar? Tem. A gente tem dados disso e a gente tem conseguido fazer esse efeito. E o mais legal, não é só uma diferença metagenômica pontual, ela perdura. Entendi. Isso é muito bacana que a gente vê. Uma das coisas que a gente estava conversando outro dia com o pessoal que assiste a gente nesses temas, quando eu faço essa análise, entendo que a atividade, a estrutura social daquele solo, vamos dizer assim, ficou num arranjo melhor por mais tempo. Entende? Então, assim, quanto tempo é meu ciclo de cana? É 1 ano. Como é que eu faço? Eu quero atividade biológica enquanto essa cana está crescendo. Como é que eu vou ter 6 meses? A cana vai do plantio a 18 meses. Poxa, quando eu uso composto, a gente tem esses dados. E é importante que o produtor passe a utilizar isso também. Porque uma das coisas que pode ser que se use no futuro lembra que eu falei que não dá para usar em tudo? Qual área eu vou usar? A que melhor responde, ou que mais está precisando. Isso passa a ser mais está prejudicado que exatamente, um processo, uma informação no processo de tomada de decisão. É você usar para regenerar o solo, na verdade, né? Exatamente. Definitivamente é isso. Existe um trabalho da Embrapa que
tem feito muito sucesso os resultados dele quando a gente, porque ele já é antigo, né? A gente levou a gente levou vários tratamentos, mas as áreas que chamaram a atenção, uma era soja e pousio, a outra era soja e braquiária. E aí elas produziam igual, mas eles decidiram falar, não tem diferença, vamos abandonar esse experimento. Na hora que eles falaram isso, veio uma seca e apareceu a diferença. A área que tinha soja e pousio caiu demais a produção e não se recuperou no ano subsequente. E passou anos sem se recuperar. E agora estão trabalhando na regeneração dessa área. E o que eles têm olhado na regeneração dessa área é, quanto mais eu consigo estimular a atividade biológica, mais essa área se regenera, mais a produtividade responde. Entendi. Como que, depois da compostagem, como é que ele usa aquele produto ou aplica? Ele precisa de alguma máquina especial ou ele pode usar o que ele já tem para O que acontece? O produtor usa calcário. Todo produtor usa calcário. Então, a máquina do calcário em geral, é eleita para levar o composto. Ela é perfeitamente compatível com como o composto é. Tá. Então, ele vai usar as máquinas de calcário. Gustavo, eu tenho um caminhão que aplica calcário. Pô, melhor ainda. Aí, o que ele precisa? Pô, eu tenho cana-de-açúcar. Ele vai precisar fazer um upgrade uma pequena melhoria na máquina dele para jogar esse composto em cima da linha, que é um adubo, em cima da cana. Eu não vou ficar jogando na área que não tem cana. Na soja, no milho, nós vamos trabalhar lanço mesmo. A mesma máquina do calcário. A capacidade de fazer essa aplicação o produtor tem, principalmente o produtor de soja e milho. Legal, muito bom. Cara, para você continuar inovando nessa área, com a quantidade de informação que a gente recebe hoje, como que você se prepara para estar presente no dia a dia do negócio e ainda se preparar para um futuro que a gente, pô, se a gente olha para trás, os biológicos vieram há pouco tempo. Como que você está se preparando para esse futuro de competir com o mercado de biológico, logicamente usar compostagem porque é um produto que é de segunda geração, que traz esse benefício sustentável para dentro da operação. Como que você se prepara? Olha, eu acho que eu tenho a sorte de estar na Baraúna hoje, uma Baraúna que sempre se preocupou com isso. Por que 2009 é quando a gente começa a olhar o impacto da atividade biológica dentro da compostagem? Porque a análise de DNA só surgiu no ano 2000. Então, antes disso... Não, no humano ainda, né? Não, mas assim, exato. Antes disso, sabe o que acontece? A gente tentava ver o efeito da atividade biológica no solo e dava nulo. Do efeito da atividade biológica na compostagem, e era nulo. Por quê? Porque não tinha ferramenta para medir. Então, uma das preocupações que a gente tem é quais ferramentas estão sendo lançadas que vão me responder com acurácia respostas que antes eu tinha falso negativo. Porque o livro base de compostagem para ambiente tropical é de 89. Lá está escrito, não, micro-organismo não é o micro-organismo que faz essa função de fazer a compostagem existir. Como não? Hoje a gente sabe que assim, é que não tinha ferramenta que comprovava isso. Então, isso e a gente sempre gosta de ter a botina cheia de terra. Sim. Então, quando a gente vai lá nos pátios, a gente vai nos pátios toda semana, tem alguém em pátio, a gente está naturalmente se provocando ao que está faltando aqui. E a gente nunca se dá por satisfeito. Não é porque está muito melhor do que estava 10 anos atrás, com o advento do software, do sensor, de tudo isso, que ficou bom. A gente entende que precisa vir mais. Então, por exemplo, a questão do carbono foi um adiantamento. Nós não estamos esperando, nós estamos buscando formas de fazer todo o inventário dos nossos clientes no quesito compostagem, para na hora que tiver uma regularização que fala, para conseguir crédito de carbono da compostagem assim, já tem pronto. Então, a gente é inquieto nessa parte. Pô, qual mais tecnologia eu posso somar dentro do meu pátio que vai me trazer mais facilidade, mais agilidade? A gente trouxe o processo de compostagem de 200 dias para 45. Deve ser interessante. Já é muito. Não, eu quero 20. O que mais a gente olha para a compostagem, para os nossos pátios, olhando assim, o que mais eu posso fazer? Qual que é o próximo movimento que vai me trazer mais velocidade nisso, mantendo a qualidade? Ou
melhorar nos 45 dias, o que vai me dar mais qualidade? Vamos fazer as perguntas, vamos buscar as respostas. Então, a nossa equipe hoje é muito engraçado quando o pessoal vai conhecer nosso laboratório, no nosso escritório. Eu falo assim, ó, aqui eu sou agrônomo, outro é engenheiro civil, outro é engenheiro ambiental. Aqui esses 3 meninos aqui são programadores, por causa do software. A gente tem uma equipe multidisciplinar que se ajuda a questionar e também a responder. Então, semana passada a gente falou assim, nós vamos comprar uma impressora 3D. Então, assim, o que nós vamos fazer com uma impressora 3D? Não, nós vamos comprar porque a gente tem muita coisa para testar, que a impressora 3D vai me acelerar. Eu quero testar um suporte, eu quero testar alguma coisa, qualquer coisa. Tá empatando a gente? Compra a impressora 3D. Então, a gente não para nesse sentido, é por isso que eu gosto muito de fazer o que eu faço, porque a gente tem essa... Como que você monitorar aquela área? Você hoje tem sensores, como que funciona? Hoje a gente tem os sensores. Hoje um pátio de compostagem, com o que a gente está olhando? Existem informações que ainda precisam ser colocadas dentro do sistema. Depende de alguém fazer o lançamento dessa informação. Tá. Mas a temperatura e umidade já vai vir via sensor. A gente tem os sensores que ficam plugados lá. Outra coisa que a gente leva em consideração é uma fábrica. O tempo inteiro aqui eu falei, é uma fábrica de adubo. Só que é uma fábrica a céu aberto. Então a gente tem uma antena meteorológica que está medindo se vai chover e se chover, quanto choveu. Isso vai atuar falando o seguinte, acho que vai chover. Grosso modo, né, o que o sensor está fazendo é falar assim, acho que vai chover. Não mexe nessas leiras aqui agora não. E aí, não choveu, assim que ele descobrir que não vai chover, ele fala, opa, não vai chover, pessoal, vamos lá, vamos voltar a trabalhar. O software avisa. Choveu, uma coisa que é muito importante. Quanto tempo o meu pátio precisa ficar parado mediante cada chuva? Se choveu 5 milímetros, eu preciso ficar parado meia hora. Se chover 40 milímetros, eu preciso ficar parado 2 dias. Entendi. O que eu estou fazendo com isso? Preservando a minha estrutura física. A nossa meta, hoje um pátio de compostagem tem uma vida útil, quando eu preparo ele para ser pátio, de uns 4 anos, média. A gente quer dobrar, nosso compromisso com isso é dobrar a vida útil de um pátio. Ou seja, estou dobrando o tempo que eu tenho para pagar um pátio de compostagem. E a compostagem, aquele capex, fica ainda mais barato. Mais barato. E essa é uma das coisas que a gente tem. E outra coisa é que o pátio de compostagem não é um ponto focal com a mosca. Não é onde nasce o problema. Mas, eventualmente, a mosca se esconde lá. E daí, quando ela está escondida lá, e se eu não estou fazendo compostagem, ela pode vir a ser um problema. Só que depois que choveu, a gente não vai seguir o que estava programado para antes da chuva. Choveu, quanto tempo o meu pátio ficou parado, que é uma informação de sensor, o software é capaz de tomar essa decisão, fazer um rearranjo das atividades, e com isso a gente elimina o problema de mosca na época da chuva, que é, todas as medidas paliativas juntas, com isso, vão ser o suficientes para sanar esse problema. O que acontece com o pátio? Você falou 4 anos vida útil, mas por que não dá para usar para sempre? Porque o pátio é um ambiente que o solo tem que ter um grau de resistência e de permeabilidade. Não é cimento, não é E não vai ser cimento, é preparo de solo. E ele vai vencendo, porque a máquina vai passando, alguém uma ponta de um ferro que bate, cava um buraquinho, ali começa a infiltrar água. É principalmente o pessoal entrar no pátio para fazer atividade de compostagem antes da hora por conta da chuva. Tudo isso vai degradando aquele pátio. Tá. E aí, quando a gente tem esses monitoramentos todos, a gente está vendo que a gente está aumentando a vida útil do pátio. Estamos passando pelo nosso ciclo para... Vamos dobrar a vida útil do pátio? Não sei. O que vai faltar? Aí eu também, se eu não conseguir dobrar agora, eu vou sair desse ciclo sabendo. Faltou isso e isso. E a gente vai colocar em prática e dobrar a vida útil do pátio. Legal. Então isso é muito legal. Muito bom, porque é um negócio que faz diferença, é sustentável, né? E traz um benefício muito claro com uma competição de custo. Eu queria entender, a competição de custo, ela é parelha ou é muito, muito diferente com relação ao adubo mineral? Então, vamos lá. Fiquei curioso agora. Tudo depende dos movimentos geopolíticos do mundo que a gente está inserido, né? Esse é um deles. Mas, veja bem, a gente está aí agora, nos últimos 2 dias, os fosfatados têm dado uma disparada por conta de uma liminar de outro país que é fornecedor de fósforo para a gente, adubo fosfatado, e aqui dentro o preço está subindo. Porque
tá comprometendo a oferta do futuro, lá do plantio de soja. Então, cada vez mais o pátio é uma fonte de economia. Em tempos normais, quando eu comecei nesse negócio, o que era o máximo que eu podia sonhar em economizar por hectare frente ao adubo mineral? R$300. Caramba. Entendeu? Tem hoje cliente meu que tá tão mal acostumado que ele fala assim, por R$300 volta pra casa, Gustavo. Eu quero os R$1.000 que eu tenho ali no adubo de plantio, eu quero R$600. A gente viu durante o ciclo de alta de 2022 economias aí de R$1.600 por hectare. Num grupo que planta 20 mil hectares, isso é muito relevante. E fora isso, tem a parte de segurança, né, de oferta, né, porque você não sabe com essas guerras de tarifa Exatamente. e tudo. O Brasil importando adubo, acho que é muito risco, né? Eu brinco sempre que, assim, quem tá exposto a esses mercados e comprar adubo, tá andando de montanha-russa. E montanha-russa só é legal na Disney e no Beto Carreiro. Quando eu tô segurando aqui meu orçamento, é horrível andar de montanha-russa. Entendeu? Então, o pátio não vai ter surpresa. O que o pátio custou ano passado, meio que anda com a inflação, Sim. e ele varia muito pouco nisso. Agora, o ciclo de 2020 a 2022 mostrou isso pra gente. A gente tem clientes que demoraram aí cinco tentativas de compra até setar o orçamento que ele tinha e o preço do MAP no mercado. Nossa. Porque ele dormiu com o MAP a 1.900. Aí quando ele foi comprar, o preço tinha subido e ele tinha um contrato amarrado. Aí ele chegou lá, tava 3. Aí ele falou, eita, 3? Eu tinha 1.900. Deixa eu voltar pra minha diretoria. Aí quando ele foi pra diretoria tá 3.000. Aí ele falou, então vai, paga 3.000. Quando ele voltou de novo pro cara que vendia, falou, não, já subiu, tá 3.200. E foi assim até chegar em R$5.000. Se ele o pátio dele, ou quem passou por isso, se tivesse o pátio, porque não tinha, não tinha passado esse frio na barriga. E ele tem capacidade de ser autossuficiente para adubo, um produtor médio, ou não, ele sempre vai ter que... O legal do produtor que tem um pátio de compostagem, a usina não. A usina não. Mas o produtor consegue. Muito produtor poderia ser autossuficiente em adubo se fizesse a compostagem. Exatamente. Produtor de leite. Produtor de leite, produtor de boi, produtor do confinamento. Tem muito granjeiro que tem uma atividade paralela, né? A gente vê muito aqui, por exemplo, região de Ribeirão Preto, e que ele é um granjeiro, a ração vem de outro lugar, porque ele está associado a uma produtora, né? Mas ele planta cana no resto da fazenda. Aí ele tem que comprar adubo de cana todo ano. E se ele fizesse compostagem para a área dele, dava para a área dele, para do vizinho, para do outro vizinho, ele conseguia movimentar ali a região com esse adubo. Meu irmão é fazendeiro lá na Irlanda, né? E eu perguntei alguns anos atrás para ele, porque ele já tem muita tecnologia, robôs para fazer ordenha, tudo isso. Aí eu perguntei para ele qual o problema, o maior problema que hoje sobrou para ele, né, na fazenda. Ele falou exatamente isso do questão de esterco. Ele falou, se tiver uma forma de transformar esse problema em solução, seria, né, ótimo. Aí, o grande problema lá hoje, que ele tem todo esse produção de esterco, que ele é muito restrito quando que ele pode usar isso para colocar lá no campo, por causa de regulações, né, meioambientais. E fora, não é tão eficiente, que nem você falou, né? A parte de compostagem, deixar aquela esterco mais produtivo. Tem alguma restrição de aplicação de composto que nem tem de esterco ou não? Eu imagino que não, né? Porque é uma produto mais... Essa é um pedaço que eu acho muito legal, porque assim, quando a gente fala... Vou pegar aqui no Brasil, esse problema acontece com o esterco de galinha. Porque se eu vou deixar ele lá no tempo, ele vai começar a feder. Isso. Ele vai chamar mosca, ele é desagradável, eu tenho que usar o quanto antes. Mas o problema é lá, ele sai do solo se tem rio ou alguma coisa assim, então por isso tem restrições, você não pode usar durante alguns meses. E aqui é a mesma coisa, o produtor tem que se desfazer desse esterco do site de produção dele logo, isso tem que ir para a lavoura logo, e o cara que recebeu na lavoura tem que aplicar logo. Sim. Uma cadeia de gente com pressa que não é boa para o agronegócio. O que eu gosto da compostagem? O que isso tira dessas variáveis todas? Primeiro que deixou de ser esterco, virou adubo. E esse adubo pode ser armazenado com tranquilidade.
Tá. Então, o que acontece? Eu posso fazer compostagem hoje para usar no plantio da safra, agora que vem em setembro, outubro, novembro, dependendo da região? Posso. Posso estar fazendo o adubo do meu café do ano que vem, que eu vou adubar em janeiro. Posso estar fazendo agora e guardar. E eu gosto muito que composto bem feito tem cheiro de terra molhada. Todo mundo gosta do cheiro de terra molhada. Sem dúvida. Então, essa é uma solução. E justamente isso, eu consigo trabalhar com janelas de adiantamento. Então, eu posso me organizar, fazer compostagem no momento que o resíduo é mais crítico para mim e usar na hora que ter adubo é mais crítico para mim. Então, eu consigo casar essas realidades. O seu irmão na Irlanda tem um outro problema, que é a questão da chuva. Isso. Nós aqui temos a chuva, para a gente também é um problema. Mas como a chuva está fora do meu ciclo de produção e uso, então a gente, diferente do seu irmão lá na Irlanda, quem está no hemisfério norte em geral, casa tudo muito bem para fazer compostagem, guardar adubo e adubar na hora que precisa. O problema dele lá é a hora que ele tá fazendo, tá chovendo demais e a gente já Só falou, chove, né? a chuva atrapalha e é um problema. E tem épocas que está restrito a aplicação de esterco no campo por causa de regras lá de não, você só pode aplicação nesse janela que às vezes é curto e depois do resto do tempo ele tem que ficar não sabe onde nem colocar. E onde guarda, né? Onde o que guarda. que eu vou fazer com aquilo? Aqui a gente não tem isso, mas o que a gente tem aqui diferente, é uma preocupação de quem é grande confinador, é que a lei obriga o cara que tem mais que 10 mil cabeças estáticas regularizar um pátio de compostagem. Entendi. E essa é o problema de janela dele. Ele não pode. Pô, eu poderia. Tem gente ainda com essa cabeça, né? De eu vou pegar o esterco e sair aplicando. Não vai poder. Vai precisar fazer a compostagem. Tem uma cadeia de responsabilidade ambiental envolvida. Legal. É por isso que a gente tem uma vertical ambiental que cuida disso. Vamos fazer o registro, como eu vou construir o pátio. Tudo isso está assistido. Tudo que ele tem que fazer durante o ano e nos anos subsequentes de prestação de contas ambiental está dentro da nossa custódia também. E você acha que isso vai diminuir para um nível menor, tipo assim, 5 mil cabeças? Porque hoje a gente tem poucos confinamentos com capacidade estática acima de 10 mil cabeças no Brasil. Tudo leva a gente a crer que sim. Assim, porque nos últimos anos a gente viu nossos órgãos ambientais passarem a ser mais exigentes para estar em linha com outros órgãos ambientais mundo afora. Legal. Então, como a gente não pode esquecer que muitas vezes o órgão ambiental não está fazendo isso à revelia. É porque ele quer, porque ele acordou e falou, vou ser chato. Porque também vai ser mais coisa para ele olhar. A gente quer trabalhar sempre o mínimo possível, da maneira mais inteligente possível. Mas a gente precisa desses alinhamentos para estar elegível para exportar a nossa matéria-prima produzida aqui, né? A nossa carne, nosso grão, tudo isso. Então, isso tudo anda em linha. Cada vez que a gente está conquistando novos mercados mais exigentes, isso vai acontecer. E aí me faz crer que sim, que nós vamos começar a ver essa diminuição diminuir a possibilidade de gente que está livre da dispensa do pátio de compostagem. Show. Está chegando ao final. Eu vou fazer um negócio novo com você que eu desenhei aqui semana passada. Tava de férias, né? Cabeça vazia, né? Essas coisas. Vou fazer 3 perguntas para você. Uma específica para você e outras 2 que vão ser padrão para todos os outros convidados aqui para frente. Que conselho você daria para empreendedores que desejam ingressar no setor de soluções biológicas do agro hoje? Olha, quando a gente está falando de biológico, eu vejo assim, existe um grande do biológico e existe quando a gente está falando de inoculante. Tá. E aí, o biológico é realmente, assim, quando a gente está falando de soluções biológicas em geral, como a Baraúna está inserido nisso, existe ainda um mar de oportunidades. A gente precisa desenhar muito bem o que a gente está fazendo, porque grande parte do meu trabalho é desmistificar desenhos errados de compostagem. Isso não foi bom para quem vendeu o projeto errado e não é bom para mim hoje. E quando a gente fala de inoculantes, aí eu acho que o mar está mais vermelho do que azul. É um momento de cautela. É bom que nós estamos passando por um ciclo de as pessoas vão se perenizar. A gente está estruturamos o mercado e passamos pelo primeiro ciclo. Agora a gente colhe os frutos. O produtor colhe os frutos, mas quem está querendo se aventurar nisso é outro cenário. Cautela. Legal. Quem é o comunicador do agro que você mais admira hoje? Roberto Rodrigues. Legal.
E qual é o skill mais importante para o empreendedor do agro? Olha, comunicação. Sem sombra de dúvidas. Eu gostaria que fosse química do solo, que eu adoro. Eu gostaria que fosse outras coisas, mas a sensibilidade para entender se a gente está se fazendo entendido, se nós estamos entendendo o que está sendo perguntado para a gente conseguir comunicar, explicar nossa missão, nossos valores, sempre é muito, muito, muito difícil, porque metade só está no que eu falei. A outra metade está no que a outra pessoa ouviu. Então, comunicação é um negócio muito difícil. E eu vou pôr mais um nessa daí. Porque para mim, e eu falo para todo mundo, a gente tem que entender que tudo que a gente faz, independente da tecnologia, eu tenho sensor, não preciso de gente, não, diminuir, mas eu continuo precisando de gente. Sim. As empresas, nossas equipes são feitas pelas pessoas que compõem as nossas empresas. Se sair todo mundo porta fora do meu escritório hoje, não existe mais Baraúna. Então, realmente a gente valorizar nosso time, entender que a gente é feito, as nossas empresas são feitas pelas pessoas que trabalham lá, também é muito, muito importante. Legal. Pô, obrigado, Gustavo, pela aula aí, pelo entendimento de compostagem que eu não tinha, agora eu tenho um pouco, né? Eu tenho curiosidade de visitar um pátio, né? Olha, fica o convite, a gente tá bem espalhado aí geograficamente. Se tiver de leite, eu gostaria de... Todo mundo, vai começar agora, eu vou te mandar, a gente vai marcar esse encontro, o pessoal do leite começa agora, Vamos lá, porque a gente faço questão de mostrar o que é, mostrar como a gente faz, porque realmente é fábrica de adubo. O que o pessoal tem ideia de compostagem é mais um negócio, parece um lixão, mas a gente faz fábrica de adubo. Vamos sujar a bota, né? Bora, vamos sujar a bota. Pessoal, muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Aproveitem aí, sigam a gente no Instagram, rural.com.vc e também no YouTube, Rural Talks. Valeu, Gustavo, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, Kiran Gartlam. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.